Fala pessoal, tudo bem? Lembre-se de curtir o vídeo, comentar, compartilhar, marcar todos para receber as notificações e fique comigo até o final que tem uma mensagem importante para você. Que Deus te abençoe. Bom dia, queridos, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Família na Verdade. Eu sou o irmão Fábio Rodrigues Pardinho de Cascavel, Paraná. E quero comentar com vocês nessa manhã de sexta-feira, se eu não estiver enganado, dia 4, né? 4 de dezembro de 2020. Eu quero falar um pouquinho nesse vídeo sobre pecado sexual. A consequência do pecado sexual na vida de um homem, na vida de uma mulher. O texto que eu quero usar é o Salmo 32, tá? Salmo 32, que diz assim: bem-aventurado, feliz, aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Ai, meu Deus do céu, essa tosse não me larga. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Esse salmo, ele nos traz algumas verdades assim importantes, esses versos que eu li aqui. Eu quero me ater no verso 3, que diz assim: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. Você vê aqui que ele está falando especificamente de confissão de pecado, tanto ali no texto, né, no verso 2, e depois ele fala ali no verso 5, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. O que acontece, pessoal? Eu falei que eu ia falar um pouquinho sobre a questão do pecado sexual. O pecado sexual, ele é o calcanhar de Aquiles da vida espiritual, tá? É uma das coisas que mais atrasam a nossa vida, o nosso crescimento espiritual, o nosso crescimento moral, o nosso crescimento em relação à revelação das Escrituras, né? É o pecado sexual. Ele interfere diretamente na nossa comunhão com Deus, né? Na nossa produção, né? O pecado sexual, ele age diretamente. Ele vai agir no seu espírito, ele vai oprimir o seu espírito, ele vai apagar o seu espírito. E ele age na alma também, né? Nas emoções, né? Ele desestabiliza você emocionalmente, ele desestabiliza a sua vida, né? Você se torna uma pessoa levada pelo vento, né? E ele também atinge o seu corpo, né? Em muitos casos, a doença, né, chega na pessoa por causa do pecado sexual. Você vê aqui que Davi fala assim, ó: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. Ossos fala o quê? O osso, ele é a estrutura do corpo, ele é a força do corpo. Então, quando um homem e uma mulher se cala e não confessa esse tipo de pecado e oculta esse tipo de pecado, esse pecado ele vai tirar a tua força, entende? Por isso que ele usa essa expressão, envelhecer os meus ossos. Tem uma outra tradução que diz apodrecer os meus ossos. Então vai tirar a sua força, vai tirar a sua energia, tá?
Quando você vai para uma prática de pecado sexual, seja de fornicação, seja de adultério, né? Enfim, não importa que tipo de relação que seja, tá? Seja sexo casual com qualquer pessoa, isso tira a sua energia, tá? Por isso o salmista ele disse aqui, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. Eu perdi a minha força, eu perdi a minha robustez, eu perdi a minha energia, eu perdi o meu entusiasmo, a minha motivação. Tá? E aí, olha o que ele diz. No 4, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O pecado sexual, ele te persegue, o peso desse pecado, ele te persegue o tempo todo. Né? Você não tem sossego, você não tem paz, entende? É por isso que ele disse aqui, de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, ou seja, como Deus não compactua com o pecado, ele nos cobra por causa do nosso pecado, ele nos pune, né? Então se torna um peso a vida, mas esse peso é o próprio Deus que está colocando. Para quê? Para que a gente entenda e confesse, para que a gente coloque para fora esse mal que está nos matando. Então, muitas pessoas, elas estão hoje escravas, às vezes, de pecados que elas cometeram há anos. Vamos supor que não cometeram mais, mas cometeram um pecado lá atrás e nunca confessaram. Então essas pessoas, elas perdem a energia, perdem o entusiasmo, perdem a força na vida. Entende? Por isso que nós temos que manter essa área da nossa vida em pureza, sabe? Nós precisamos de um batismo de pureza, nós precisamos realmente entregar a nossa vida 100% ao Senhor, porque o Senhor vai pedir conta da nossa vida. O que nós fizemos com o nosso corpo? E a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E quem destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Então, o Senhor, ele vai vir sobre nós, queridos. Aqui, o salmista, ele está relatando, ele está falando especificamente sobre pecado. Olha no 5 o que ele diz aqui, ó. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. O grande erro que as pessoas cometem é colocar uma mordaça na boca e dizer, eu não confesso isso aqui para ninguém. A pessoa pecou, está com vergonha do que fez, a pessoa está se sentindo mal pelo que fez, ela sabe que ela errou, ela sabe que esse pecado desestabilizou a vida dela, mas ela não tem coragem de confessar. Ela coloca uma mordaça, como se fosse alguém colocando uma mão na sua boca. A gente está falando de máscara agora, né? Vou pegar a máscara aqui, ó. O silêncio é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. É uma mordaça na sua boca. Entende? É uma mordaça na sua boca que o inimigo coloca para você não confessar. Porque se você não confessar, você não vai ser perdoado. Entende? Não tem como Deus perdoar um pecado sem você confessar. Se você não confessar, você não é perdoado. Não tem como Deus perdoar um pecado se ele não for confessado. Entende? Nós temos que confessar. De preferência, você vai ter que procurar alguém e confessar para alguém. Aí você vai falar assim, mas eu pequei, foi um pecado lá com a prostituta, não sei o que e tal, e eu não fiz mais e tal, e eu não falei nada para ninguém. Olha, eu te aconselho a confessar para alguém. Porque a Bíblia diz lá em Tiago, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejam curados. Então nós vamos ter muita situação que a gente está vivendo na vida que é por causa do pecado. E aí quando nós confessamos para alguém, nós ativamos o poder de Deus, calamos a voz do acusador e aí somos libertados daquela prisão, daquele cativeiro espiritual. E muita gente está presa em pecado sexual porque a pessoa não tem coragem de abrir isso.
tá? Você quer ser livre de verdade, meu? Coloca na rádio, coloca, bota no Facebook, eu pequei, entendeu? Claro, se você for casado não vai fazer isso, né? Primeiro você tem que acertar com a tua esposa, depois você fala, igual eu tô falando aqui, eu pequei, eu gastei meu dinheiro com prostituta, eu gastei meu dinheiro com coisa suja, eu pequei. E eu tive que confessar para minha esposa, para minha família, para eu poder sair desse buraco. E depois que eu confessei, eu ganhei uma força. Foi um negócio tremendo. E eu não caí mais nisso. Eu pequei. Eu estou falando de mim. Eu pequei. E só tive força para vencer nessa área da minha vida, que determina todas as outras áreas. É incrível. Quando eu confessei, quando eu tive a coragem de chegar para minha mãe e confessar para ela meus pecados sexuais, todos eles, para minha família, a gente fez uma reunião, eu abri o jogo para minha esposa. Confessei para os irmãos lá na escola, oficina da alma que eu fiz lá na base da Jocum, em Almirante Tamandaré. Daí no final da escola teve um período de testemunho, falei para toda a turma, tinha mais ou menos umas 100 pessoas na sala. Falei, olha, eu sou um adúltero, eu sou um sujo, um imundo, né? Eu entreguei o meu corpo para prostituição, para adultério, e eu vou ter que chegar em casa e vou ter que consertar isso com a minha esposa, eu vou ter que corrigir isso, entende? E foi só depois dali que eu comecei a respirar, gente, e viver de verdade, sabe? Então, eu quero te encorajar, cara. Quero te encorajar a abrir o seu coração e deixar esse mal para trás, tirar essa mordaça da sua boca. Essa vergonha que você sente, ela só vai deixar de existir depois que você confessar e abandonar esse pecado. E para você abandonar, você vai ter que confessar. Dificilmente alguém consegue abandonar um pecado se não confessa para outra pessoa. Vou repetir. Dificilmente alguém consegue abandonar um pecado se não confessar para outra pessoa. Beleza? Claro, a confissão faz parte. Tem que se arrepender. Tem que entender que foi errado e não quer fazer mais. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Eu vou continuar falando sobre isso, como sair desse pecado. No próximo vídeo eu vou falar sobre a memória do prazer, que é uma coisa que a gente não sabe lidar, e você precisa aprender a lidar com isso para você se libertar de pecados sexuais. Beleza? Que o Senhor abençoe seu dia, que o Senhor abençoe sua vida, que o Senhor abençoe a sua família. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Precisamos de um batismo de pureza. Lembrando, faça a escola Casa do Pai Feridas da Infância, na base da Jocum de Almirante Tamandaré. Vou colocar um encarte aí no final do vídeo. Que Deus abençoe a todos.